O Japão é um país insular no Oceano Pacífico com cerca de 126 milhões de habitantes. Sua capital é Tóquio, que é conhecida por seus arranha-céus, lojas e pela cultura pop. O país é muito conhecido também pela disciplina, boa educação e tecnologias. Tem cidades densas, palácios imperiais, parques nacionais montanhosos e milhares de santuários e templos. Olá, pessoal! Bom, a nossa convidada de hoje está lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do Brasil, lá no Japão, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela, de como que é viver em um país oriental. E a nossa youtuber de hoje é a Júlia. Olá, Júlia, tudo bem? Obrigada pela participação. Obrigada por me convidar. Então vamos lá, Júlia, você mora no Japão, né? Qual cidade que você mora? Eu moro em Tóquio. Em Tóquio. E já faz quanto tempo que você está aí? Eu cheguei aqui no final de janeiro já. Final de janeiro. Tá E aqui. por que você escolheu o Japão, Júlia? É uma coisa, foi assim uma decisão que você já tinha, porque tem gente que tem aquele sonho, né? Ah, não, nasci pra morar, sei lá, nos Estados Unidos, nasci pra morar no Japão, tem aquela coisa com a cultura. Você sempre gostou da cultura japonesa? Era uma coisa que te atraía? Ou foi uma coisa do nada? Ou foi uma oportunidade de trabalho? Como que foi? Como que você foi parar aí? Nossa, é muita coisa, assim, eu pessoalmente sempre gostei do Japão, sempre fui apaixonada. Eu estudo japonês já há 2 anos, 2 anos e pouquinho. Então é uma coisa que sempre fui aquela bem otaku mesmo, via anime, via filme japonês, via dorama. Sempre gostei muito da cultura em si. Fiz até monografia de faculdade com tema de Japão e eu sou formada em comunicação, eu trabalho com edição de vídeo. Eu tipo encaixei Japão na minha monografia, assim, Que nesse bacana. nível. E aí, quando eu conheci meu marido, quando a gente ainda estava namorando, nós dois tínhamos essa coisa de conhecer o Japão. Em 2018, a gente juntou dinheiro, a gente já morava junto e resolvemos vir para o Japão a passeio mesmo, a turismo. Né? Eu estava na dúvida se eu viria fazendo um curso, mas aí ele também se empolgou em vir. Ele falou, não, vamos nós dois juntos e vamos a turismo, aí a gente conhece várias cidades. E aí, quando a gente veio, putz, será que dava pra morar aqui? Será Teve que a confirmação. Morar aqui? Vamos tentar, pesquisar. Assim, imaginar, assim, uma coisa hipotética, né? Aí foi no finalzinho, assim, foi outubro de 2018, e a gente ficou 15 dias, a gente foi em várias cidades, fomos em Osaka, Nagoya, Kyoto, e ficamos uma semana em Tóquio, que foi onde a gente ficou mais tempo. Quando a gente voltou, a gente falou, Não tem jeito. acho que a gente vai ter que se mudar pro Japão. E rapidinho, né? Se foi em outubro, chegou em janeiro, mais ou menos um ano aí de preparação pra se mudar, né? Exatamente. Quando a gente voltou, que a gente foi no meio de outubro e voltamos em novembro. E aí a gente falou, olha, decidimos, a gente voltou já decidido que a gente queria vir morar aqui. A gente já estava totalmente decidido. E o mais bizarro foi que eu nunca tinha feito nenhuma viagem internacional na vida. Foi a minha primeira viagem Nossa, você já internacional. fez foi pro quantas Japão. horas? Nem sei quantas horas são aí de viagem. Foram 28 horas de viagem. Já a primeira já pra arrebentar, né? Sim, e a segunda foi voltando pro Japão pra morar. Pra morar. Nossa. Mas o que te Muito chamou, doido. assim, a atenção pra você gostar tanto a ponto de já querer morar? O que você gosta tanto aí do Japão ou da cultura japonesa? Eu já gostava muito da cultura mesmo. em si, da língua principalmente. Eu acho que quando a gente aprende a língua de um país, a gente aprende muito daquela cultura. O meu marido não fala nada de japonês, né? E acabamos nos casando no começo de 2019 com a intenção de vir. Então, ele não fala nada de japonês, ele tá aprendendo agora e ele disse que tá abrindo a mente dele em relação à cultura. Ele falou, nossa, eu tô aprendendo muito da cultura, aprendendo a língua. Eu falei, você aprende sim. E é possível morar no Japão sem falar japonês, no caso do seu marido, por exemplo? É possível só falando inglês, fazer as coisas normais do dia a dia, trabalhar? Olha, é um pouco... ele conseguiu... Nós viemos pra cá com o emprego que ele arrumou. Ok. Né? Eu vim como dependente dele. O nosso processo foi... Beleza, vamos vir. Aí em 2019 a gente começou... Primeira etapa foi casar. Porque nós dois queríamos, nós dois tínhamos essa vontade. A gente se ama, a gente queria fazer tudo isso junto. Só adiantou então, pra poder... Claro. O casamento foi uma coisa mais burocrática pra poder, tipo, quem conseguir... Eu e ele estávamos procurando emprego aqui.
e empregos que trouxessem, pagassem o visto, que fizessem todas as coisas burocráticas, né? E acabou que ele conseguiu mais facilmente porque ele é da área de TI. Ok. Como o mundo inteiro, né, Foi. já sabe A que facilidade. TI consegue muito mais fácil. Até no emprego em Japão. qualquer lugar do planeta. Até no Japão. E ele não precisou comprovar japonês, ele só precisa, na empresa que ele está trabalhando, ele só fala inglês. Então, até os japoneses que trabalham lá falam em inglês, então todo mundo fala inglês, é uma empresa bem internacional. Mas ele sentiu, quando a gente veio a passeio, a gente não sentiu a necessidade Claro. de saber o japonês assim, fluente. Eu sabia muito pouco do que menos do que eu sei hoje, né, porque foi em 2018. Claro. E agora eu já tô indo mais pro nível intermediário. E a gente conseguia se virar super, assim, para turismo, tranquilo, assim. Mas para morar, eu tô usando muito mais meu japonês do que inglês, assim. É Claro, bizarro, né? assim. É a língua do país não tem igual, né? Você morar no país e não souber, pelo menos aí o Sim. intermediário da língua fica mais complicado pro dia a dia, né? Porque assim, acho que pela minha visão, eu não sei como que é aí, mas o morador pode até entender, mas caramba, é a língua dele, né? Ele quer falar a língua dele no país dele. Então, caramba, como que você vai se comunicar morando a longo prazo, né? A longo prazo, para todas as partes, assim, coisa que você tem que fazer do de cotidiano, assim, do dia a dia, parte de burocracia, contas, todas as contas vêm em japonês, tudo que chega de correio vem em japonês. Claro. Então, realmente, você morando, você sente uma necessidade hiper de aprender a língua. Turismo, eu falo para as pessoas, mas para eu ir a turismo, eu falei, olha, Tranquilo. não tem essa super necessidade, assim, para vir a turismo, mas se você quiser vir morar, olha, eu acho que vale a pena o esforço de aprender a língua, sim. Né? E ainda mais porque, tipo, se a pessoa tá querendo vir morar no Japão, ela com certeza tem vontade de aprender japonês, né? Senão já está aprendendo, que foi o meu caso. Uhum. E como que funciona essa parte de trabalho aí no Japão? A gente ouve muito falar que eles trabalham muito, né? Dia, noite e dia. É como no Brasil, segunda a sexta, 8 horas por dia? Ou tem alguma diferença aí na carga horária de trabalho, vamos dizer assim? O trabalho aqui, geralmente, eles têm o full time, né? Que é o trabalho que a gente chama de... O tempo inteiro? O tempo inteiro, sim. Carteira assinada, né? E tem os part-time, né? Que são os meio período. Okay. Os trabalhos de meio período, tem muita gente jovem que faz, né? O trabalho de meio período é muita coisa para estudante, porque aí você trabalha 4 horas, 3 vezes por semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, é bem mais flexível. E realmente eles são bem workaholic, mas eles têm uma cultura muito estranha de mostrar serviço sem você ter o que fazer. É muito louco, mas isso acontece mais em empresas que são 100% japonesas, assim. Okay. Empresas como a do meu marido, que são mais internacionais, isso acaba não acontecendo tanto. Mas as empresas que são 100% com japoneses, eu já escutei muito das pessoas falarem que chegou o horário de saída da pessoa e ela acaba ficando mais 1, 2 só horinhas, pra se mostrar. mesmo que ela não tenha mais nada pra fazer, só pra mostrar que ela se dedicou a ficar mais 1, 2 horinhas. É tipo meio bizarro. Tanto que quando eu falo pra minha mãe, essa semana passada teve vários feriados, um atrás do outro. E ela falou, mas é feriado de quê? Aí eu falei, é feriado de, por favor, parem de trabalhar, porque o governo japonês implementou no país vários feriados, tipo, que são... Porque aqui não tem feriado religioso, né? Porque não tem, a religião não é cristã. Então eles implementaram, tipo assim, tem o dia do verde, o dia da montanha, o dia do rio, o dia dos esportes. São tipo feriados assim, só para as pessoas pararem de trabalhar, porque senão elas vão ficar trabalhando. Nossa, e também as férias aí também é pouca, né? Eu acho que são o quê? 10 dias, 2 semanas, também não é 30 dias de férias não, é? Tem 2 férias, mas só que o ano letivo deles começa em abril, assim, de colégio começa, e eles falam que o ano fiscal também, o ano de contratações de pessoas que começam a chegar, geralmente é março, abril. Então, eles têm umas férias meio diferentes, assim, é um período diferente de férias. A férias de verão, que no nosso caso seria em julho, ela é maior do que as férias de inverno. Acho que inverno é só dezembro e verão é tipo abril, junho, julho. É junho e julho junto. É totalmente diferente. Bem diferente. Ok. E vocês, né, no caso, sentiram algum tipo de preconceito por serem estrangeiros? Porque também a gente ouve um pouco em relação a isso, né? Não sei como que é ir vivendo na pele.
Ainda mais porque as nossas características são bem diferentes deles. Então, assim, se a gente tá em um país europeu, por exemplo, de repente, dependendo da pessoa, ainda passa, né, por europeu, de repente, você não abrindo a boca, ainda não sofre tanta coisa. Mas aí eu acho que é um pouco impossível. Como que eles tratam aí os estrangeiros que moram aí, no caso? Você sente alguma coisa diferente ou não? Eu ainda não senti nada muito diferente, assim, fazendo as coisas do dia a dia, né? Que é indo ao mercado, indo à farmácia, né? Indo em banco, coisas nesse sentido. A gente, pelo menos, se aconteceu, eu não reparei, mas eu sou muito, né? Não ligo pra essas coisas. Eu não ligo mesmo, assim, se a pessoa me olhou meio torto, porque eu tenho um braço, assim, cheio de tatuagem. Então as pessoas até no Brasil já olham... me olhavam meio diferente. Quando eu tava morando no Rio, eu tinha cabelo rosa, então eu já tô super acostumada às pessoas me olharem estranho, né? Principalmente pra gente que tem tatuagem, eles olham, eles veem estrangeiro, fazem aquele radar, assim. Já identificam logo ainda mais quando eu tô com meu marido, que a gente tá falando português, e pra eles português é alienígena. Claro, porque, como pra mim, por exemplo, o entende... japonês é uma coisa de outro mundo. Mas tem muita gente que quando não entende português e acha vê as pessoas falando português, acha que é russo, polonês, acha que é uma língua muito louca. É muito doido. Caramba. Mas quando tá eu e o Diogo junto, aí você vê que as pessoas estão, tipo, olhando assim, tipo, querendo olhar, isso, sabe? Né? Só pra tentar entender que língua que é, né? Mas eu sei que você tá aí há pouco tempo, não sei se deu tempo de fazer alguma amizade nem nada, mas assim, em relação ao tratamento, vocês acham realmente eles muito fechados, eles se abrem mais de repente pra conhecer, eles tratam bem, sei lá, você vai num órgão público pra resolver algum problema, como que é esse tratamento? Não no caso do preconceito, mas no caso do tratamento mesmo com outra pessoa. Não, eles são super solícitos, super. As pessoas até falam que os japoneses, eles têm essa mania de fazer uma maquiagem da felicidade deles. Que, tipo assim, sempre quando você tem eles são super... ajudam demais, assim. Principalmente se você tá num papel prestando algum serviço, então eles vão fazer o máximo para conseguir te ajudar. Até mesmo quando a gente vai em loja e eles não conseguem falar inglês, e eu falo pouco japonês, e a gente fica naquela comunicação ali com 3 línguas diferentes, eles fazem o máximo para tentar você entender tudo. Então, assim, questão de prestação de serviço, vendedor, qualquer coisa nesse sentido, eles vão te ajudar super. E até mesmo, tipo, já aconteceu com a gente quando a gente veio a turismo, mais de uma vez que eles viam que a gente estava meio perdido assim na rua, um japonês aleatório parava a gente, falava o mínimo de inglês possível, perguntava, vocês querem ajuda? E a gente falava, estamos indo para tal lugar. E vem cá, vou te mostrar como é que faz. Porque o metrô deles também é uma loucura, e a gente demorou para se entender com aquele metrô. Então também quando a gente tava tipo, se você fica parado, tem cara de estrangeiro, fica parado olhando pro mapa do metrô, vai vir um japonês te ajudar. Claro. Tenha certeza disso. Então eles são receptivos. Já aconteceu com várias pessoas que já me falaram também. Bacana. Então nesse sentido, tipo, eles são até bem solícitos. Por isso que eu achava muito estranho as pessoas falarem do preconceito, porque eu achei que eles fossem, eu senti que eles são mais solícitos do que preconceituosos. Bacana. Isso é bom saber. Porque tem aqueles estereótipos, né, que a gente ouve assim, né, de repente por questões pontuais, né? Mas não representa o todo, né? Então é sempre bom a gente saber aí com quem mora. Tem gente que tem umas comunidades de brasileiros que não ficam em Tóquio, né? Tem umas cidades que tem umas comunidades de brasileiros que são mais densas. E geralmente é onde tem as fábricas, que vem muito descendente de brasileiro trabalhar em fábrica. Nessas regiões eu tenho relatos de pessoas que sofrem um pouquinho mais de preconceito porque tem muito brasileiro. Então, os japoneses acabam ficando incomodados. Porque tem muito. Tem até carros de som, tipo um meio político, assim, de pessoas que são mais em prol dos estrangeiros irem embora. Aqui em Tóquio a gente não vê muito isso. Na verdade, eu nunca vi isso. Mas eu tô falando mais assim da parte de Tóquio mesmo. Mas, assim, eu sei que existem algumas coisas, assim, em lugares mais afastados, que são umas cidades menores. Que tem muito onde estrangeiro. As pessoas têm mais comunidades mais brasileiras. Ok. E eu sei que você ama o país, né? Que você já foi aí, já sabendo do que encontrar. Mas você teve alguma dificuldade, assim, de adaptação no início? Quer dizer, você ainda tá no início, né? Mas pronto, sei lá, agora nesse início. Ainda tô me adaptando. O que foi mais difícil ou mais diferente, assim, para se adaptar? Que de repente você
não sabia ou foi de uma maneira diferente do que você imaginava? Teve alguma coisa assim? Eu acho que o mais difícil de me adaptar, eu acho que é uma coisa muito particular minha, porque, por exemplo, meu marido não teve esse problema, que é com alimentação. Eu tenho muitas restrições alimentares, eu tenho muita intolerância. Então, no Brasil, eu comia muita coisa que vegana ou sem lactose, eu tenho intolerância à lactose e a leguminosas. Então, isso dificulta muito minha alimentação para algumas coisas. Saindo, depois que você mora fora, é que você vê, caraca, no Brasil tem muita opção de comida. Nossa, a gente é muito recheado de opção, é incrível, porque aqui às vezes eu fico uma semana comendo a mesma coisa. Porque não tem variedade, não tem muita variedade. Não tem. Ou, por exemplo, sei lá, eu tô a fim de comer uma carninha um pouco diferente. Aí a carne aqui é muito cara, fruta aqui é muito cara, principalmente as frutas tropicais, que é a quais a gente tá mais acostumado a comprar. Então eu acho que a maior dificuldade foi a adaptação da alimentação. E uma coisa que também eu tomei um susto foi porque quando a gente veio a turismo, eu não senti, a gente ficou 15 dias e eu não senti um terremoto. Eu achava até que não era tão frequente. Mas desde que a gente tá morando aqui, é praticamente um por semana. É sério? É sério. E que é muito forte? Ou... Não, eles são fracos. Os que a gente sentiu, o maior que a gente sentiu foi escala 4. E eles são muito rápidos, é tipo segundos, não chega nem a ser 1 minuto, assim, inteiro. Mas a gente... Dá um medo, não. Primeira semana que a gente chegou... Dá um medo, não. Dá, mas agora eu já tô um pouco acostumada. Depois do terceiro, quarto, você já tá acostumada. Eu já perdi a conta de quantos foram e eu tô aqui só há 4 meses, é um absurdo. É um por semana, teve semana que já teve mais de um, foi muito louco. Na primeira semana que a gente veio, a gente ficou no apartamento provisório durante 1 mês, até a gente encontrar esse apartamento que a gente tá agora, que a gente ficou 1 mês procurando. Aí o trabalho do Diogo ofereceu um apartamento por 1 mês pra gente ficar até a gente encontrar um. E aí, na primeira semana, a gente dentro do apartamento, de noite, dormindo, começou a tremer tudo. Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Aí o telefone também começou a berrar, dando aviso, falando, fiquem calmos. Só que ele fala, fiquem calmos, berrando. Fiquem calmos! Ele fica, bem, bem, bem. Porque a gente já tava com um número de telefone japonês. Então, eles mandam o SMS, o alerta para todo mundo que já tem o número, né? E aí a gente também tem um aplicativo agora que a gente vê onde que foi, onde é que foi o epicentro, que diz se vai ter tsunami, porque o problema também do terremoto é se em seguida vai ter alguma tsunami, né? Aí ele fala, não tem risco de tsunami. A gente, legal, vamos só ficar em casa então. Ai, meu Deus. E eles devem ter algum tipo de treinamento também pra isso, né? Se calhar até nas escolas, não? Porque, caramba, se é uma coisa que tem sempre, a pessoa já cresce já com aquele... Sim. A gente recebeu um manual de emergência, de o que pode acontecer, o que você tem que fazer, né? No aplicativo que a gente tem de terremoto, que eu tenho até um vídeo sobre aplicativos, eu mostro esse aplicativo. E ele tem todas as medidas de segurança, o que você tem que fazer, onde que é o lugar seguro, que tem tipo pontos de evacuação, né? E quando você tá andando no meio da cidade, às vezes você pode ver plaquinhas de lugares que tá escrito ponto de evacuação. Aí você vê que aquele lugar tem um ponto de evacuação e aí ele vai mostrando, assim. Mas isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não imaginaria que fosse ser tão frequente quanto tá sendo. E eu já tô tipo assim, já acostumei. Super. Em 4 meses já é normal, já né? faz parte já do dia a dia, né? Agora se for um pouquinho mais forte, eu acho que eu vou ficar um pouco mais mais assustada, né? Se Deus quiser, não, meu Deus. Bom, a gente sabe que a cultura japonesa é muito diferente do Brasil, né? Tem várias coisas que são bem diferentes. Você poderia citar, assim, algumas coisas que assim, que de repente pra gente seria muito curioso, assim, que é muito diferente do Brasil, assim, sei lá, alguma parte da cultura, algum tipo de comportamento, sei lá, alguma coisa que seja muito diferente, assim. Nossa, tem que tem tanta, né? Escolhe 3. Tem 3. Eles realmente, eles não são pessoas... Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas eles realmente não são pessoas calorosas, então eles não apertam mão, não abraçam, é tudo muito distante. Então se eu conheço... Apesar deles se eu conheço uma pessoa e vou cumprimentar, é mesmo
balançando a cabeça, é isso mesmo? É assim, é Ok. o mais distante que você conseguir, né? Eu acho que foi até por isso que aqui não teve tanta proliferação do vírus, porque eles realmente não se encostam. E o uso de máscara aqui também é um negócio muito normal. A temporada de primavera e verão, eles têm a Fukushu, que é é o tipo a gripe dessa temporada. Então tem uma temporada de gripe e as pessoas, né, durante esse período, eles geralmente usam muita máscara. As pessoas usam máscara não só quando estão doentes, elas usam, tipo, quando a menina não saiu maquiada, ela bota uma máscara. A pessoa, enfim, eles usam máscara pra tudo mesmo, tudo. E vende em todos os lugares aqui. Você acha máscara de todos os jeitos diferentes. E uma coisa muito interessante também que eu achei muito interessante é que, tipo, além de você encontrar aquelas máquinas automáticas de bebida, realmente em todos os lugares, hoje mesmo, quando a gente saiu para ir no mercado, eu vi um prédio que tinha máquinas automáticas nos andares, assim. Não. Muito... tipo, tem realmente todo lugar. É impressionante. E você consegue comprar de tudo nessas máquinas automáticas. E eu acho que eu vou ficar super mal acostumada se um dia eu sair daqui... De eu não poder descer assim, E já ter tudo virar pra disponível. esquina, pegar uma bebida diferente e voltar pra casa. Eu tô muito mal acostumada já. Bacana. Então, ainda nessa parte da cultura, da vivência aí, tem como você dizer, então, alguns aspectos positivos, você gosta muito de morar aí no Japão, e alguns aspectos também negativos, que de repente você não se acostumou tanto, ou você não gosta tanto de morar aí. Pode ser 2 de cada ou 3 de cada. O que você conseguir lembrar. O positivo é que realmente é um lugar extremamente seguro, extremamente seguro. Pô, eu posso sair na rua com a minha câmera pendurada, eu posso sair 3, 4 horas da manhã, a gente já voltou. A gente tem um casal de amigos brasileiros, né, que moram aqui também, e a gente já voltou da casa deles, tipo, de madrugada, andando no meio da rua, e isso não tem problema nenhum. Eu e o Diogo, uma vez, a gente tava entediado e a gente resolveu dar uma volta no quarteirão, assim, de madrugada também, isso é muito bom. Isso é uma das coisas, é um dos maiores motivos que me fez vir morar aqui, foi realmente ter essa... Ainda mais que eu vim do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade muito perigosa. Então, realmente, é uma das coisas que eu, assim, mais... disparado, assim, pesa mais na balança de pró é a segurança. O contra eu acho que o que seria, eu acho que é essa parte deles realmente trabalharem muito. Eu não trabalho em nenhuma empresa daqui, eu trabalho de freelancer e eu tenho uma empresa própria, que eu faço edição de vídeo, faço toda a parte de comunicação, então eu trabalho pro Brasil ainda no fuso horário, né? Eu trabalho de casa já. E eu sempre fico assim pensando, será que eu vou tentar procurar emprego aqui? Eu fico sempre com o pé atrás. Por causa que eu ainda não me sinto confortável em trabalhar numa empresa por causa da língua, que é muito difícil, nossa, é muito complicado. O jeito que eles falam no dia a dia é completamente diferente do jeito que você aprende, né? Eles Então, falam acho que, muito mais rápido. pô, assim, todas Eles as têm- línguas, né? Tem as gírias próprias. Tem as gírias próprias, então é bom que o meu professor, eu tenho um professor particular, que ele já morou no Japão, ele é descendente de japonês, Ok. ele morou 20 anos no Japão, e é bom que ele tá, tipo, me ensinando... agora que você tá morando aí, eu vou te ensinar o japonês do dia a dia, que é tipo, bacana. de como se fala no dia a dia. Eu falei, graças a Deus. A gente saiu daquela rotina de aprendendo no livrinho pra, tipo, aprender o japonês do dia a dia. Que é o que importa, né? Que é o que você vai usar. Não tem jeito. Sim, e eu acho que isso acaba sendo um contra, assim, também pra pessoa que realmente, pra fazer, tem muita coisa, assim, que do cotidiano que a gente fica, tipo, struggling, né? A gente fica se matando, se batendo porque não sabe. A gente fica, ai meu Deus, eu preciso aprender essa língua logo porque eu não tô conseguindo fazer algumas coisas. A gente precisava fazer uma transferência no banco e aí a gente não conseguia fazer online e aí a gente teve que ir no caixa e aí... Beleza, o caixa tem lá English, mas aí em English, em português, tem tipo 3 opções. Em japonês tem 6 opções. Aí você fica... Caramba, mas... Aí a opção de fazer transferência não tinha. não tem em inglês. Ah, mas não faz sentido, tinha. né? Era pra ser a tradução inteira.
O Japão tem isso. Tem uma outra coisa também que, apesar de ser um país muito tecnológico, tipo aquela coisa bem Blade Runner, sabe? Com LEDs em todos os lugares, televisão gigante do lado de fora dos prédios, mostrando, passando videoclipe, aquela Nossa. coisa bem isso mesmo. É bizarro. Cara, É muito barulho. Eles não têm um costume, assim, eles não são tecnológicos modernos, tipo, eles não usam cartão de crédito. É muito difícil. A gente tá aqui há 4 meses, a gente não fez nenhum cartão de crédito ainda. não. Eles não usam. É tipo assim, o cartão de débito funciona online, é muito louco. E eles não têm ainda esse costume de aplicativos. Que nem a gente tem no Brasil, a gente tem aplicativo pra tudo. A gente tem o iFood, a gente tem o Rappi, a gente tem o Delivery, tem milhares de tipos de aplicativos diferentes. Todas as lojas brasileiras têm um aplicativo. Aqui não, aqui nada tem aplicativo, mal tem um site bom. É? Olha, essa eu não imaginava. Por exemplo, sei lá, quando você vai comprar uma geladeira no Brasil, você vai na loja americana, você entra no site maravilhoso, você pesquisa geladeira, você vai lá, consegue comprar com a maravilha. Aqui a gente teve que comprar numa loja física, porque não tinha como. Então comprar coisas conseguia online, comprar. então é difícil aí no Japão comprar coisas online? É muito difícil. Olha. Porque os sites, eles são todos em japonês. Você não consegue usar o Translate do Google, porque eu tenho até o Translate no Google Chrome, né? Pra traduzir a página. Só que eles usam imagens escrito em japonês e o Google Translate não pega essas. Muito bom. É bizarro isso, E o hein? site... Não, imagina um site que foi feito na década de 90. É tipo, os sites do Japão são todos assim. O único lugar que a gente consegue comprar online coisa é na Amazon e na IKEA, quando a gente for comprar coisa pra casa. O resto é tipo, não, a gente tem que ir na loja comprar, porque não tá dando. Caramba. Ou seja, são empresas isso é internacionais, né? Sim, exatamente. Pois é, mas assim, qualquer coisa, tipo, no Brasil você pode comprar produto de beleza, farmácia, mercado, você pode comprar tudo online. Meus pais compram Tudo, na né? Hoje em dia você não internet. precisa nem sair de casa pra nada. Não. Se você não quiser... Aí quando eu falo que eu tenho que sair de casa pra comprar as coisas, minha mãe fica, como assim você tem que sair de casa? Tá no Japão? Eu falei, exatamente porque eu estou no Japão que eu tenho que sair de casa pra comprar as coisas, porque aqui não tem. O único aplicativo de delivery que tem é o Uber Eats. Mesmo assim, tem, tipo, pouquíssimas opções de restaurante. E olha que eu tô, tipo, no centro de Tóquio, que é onde teria a maior quantidade de opção. E mesmo assim, é tudo escrito em japonês. Os nomes dos restaurantes, o nome dos pratos, o nome de tudo é escrito em japonês. Então, tem essa dificuldade aí que muita gente não espera quando vem pra cá. É verdade, porque a gente pensa Japão, a gente pensa que tudo pega o telefone, fala alguma coisa, já tá aqui, né? É o que a gente imagina, é o que eu imagino, assim, de Japão, que a gente... Não, telefone eles usam bastante, mas aí você tem que falar em japonês, né? Aí sempre o japonês entra na vez que quer morar, né? Não, mas pra resolver tudo, resolver qualquer, sei lá, a gente teve que mudar o nosso endereço no banco, que a gente estava num apartamento provisório e foi pro apartamento novo. Mudar o endereço na conta de telefone que a gente fez. Aí é tudo muito difícil. E os sites são horrorosos, horríveis de usar. E não tem opção em inglês. É muito complicado, assim, algumas coisas que seriam simples, que, por exemplo, mesmo no Brasil, é simples de fazer e daqui é impossível. Então, Júlia, pra gente terminar, qual conselho você daria para alguém que gostaria de morar aí no Japão? De repente tem um conselho que você nunca recebeu e você chegando aí falou, caramba, se eu tivesse recebido esse conselho, de repente seria melhor, teria facilitado em alguma coisa. Qual conselho você daria para quem quer ir pro Japão? Olha, eu acho que o maior conselho que eu posso dar é realmente pesquisar muito. Uma coisa que eu pesquisei muito antes, assim, tanto como é que funcionam as coisas, como é que funciona a burocracia, como é que funciona a parte de o que você precisa fazer, porque tem várias etapazinhas que você precisa fazer de registro de apartamento, como é que faz para alugar um apartamento. Teve muita coisa nesse sentido que eu pesquisei muita coisa e mesmo assim eu me surpreendi com várias coisas, assim, principalmente com alugar apartamento, fazer conta de celular, fazer conta no banco, teve várias coisas que a gente acabou se batendo que uma pesquisazinha talvez a mais a gente conseguisse. Mas realmente, pro Japão, eu
tem muita dificuldade de você encontrar informação. Tanto que eu tenho tentado jogar o máximo de informação possível na internet das coisas que eu estou convivendo aqui, para poder facilitar ao máximo para as pessoas, porque realmente em português você não encontra, então você vai ter que pesquisar muita coisa em inglês. Tem muito site em inglês que tem informações boas, mas às vezes, mesmo com esses sites, eu senti falta de muita informação, principalmente. Então, o máximo que você puder fazer uma pesquisa, uma planilha. Eu tinha um bloco de notas que eu botava todas as informações que eu pegava, assim, tanto de o que precisava de... Até para fazer imposto, para fazer tudo, eu já queria não ser surpreendida com nada, porque é um país completamente diferente, né? E é sempre bom você arrumar também alguma pessoa, um grupo, entrar numa comunidade, tanto, sei lá, no Facebook, em algum lugar, de pessoas que já estão morando aqui, porque elas vão te ajudar muito. Muito mesmo. Eu tenho meu professor que morou aqui muitos anos e está me ajudando muito. E tem um casal de amigos meus que eu conheci na internet. Eles já moravam aqui, estão morando aqui já há 2 anos. E também estão me ajudando muito. E tem muita coisa que eu pergunto para eles, não sei, vamos pesquisar junto. Tem muito disso. Então, eu acho que ter uma comunidade, assim, encontrar pessoas que já estão morando aqui. Eu sei que às vezes é difícil, tem gente que é meio, né, não é uma pessoa muito legal, mas tem pessoas legais que moram e que querem ajudar e vão te ajudar. Eu mesma, eu tô, tipo, tirando dúvida de muita gente no meu Instagram. Volta e meia aparece alguém nos meus comentários dos meus vídeos, eu tô respondendo todo mundo. Tem gente que tá se planejando, tô querendo ir daqui morar daqui a 2 anos. Eu falei, pô, legal, vamos se falando aqui nos comentários, tipo... Eu tô tentando... Isso é bom, né? Que pelo menos a pessoa não tá indo de qualquer maneira, tá realmente se planejando com antecedência. Sim. Isso é bom, né? Sim. Já tá pesquisando, já tá vendo como funciona. Então pesquise existe assim existe alguma comunidade aí de brasileiros que seja assim mais unida? Porque assim, a gente vê em vários países que tem muitos brasileiros, então tem comunidade sei lá, que faz unha, que corta o cabelo, enfim, todos os serviços brasileiros existem em muitos países. No Japão, não sei se existe um grupo tão forte assim como em outros países. Existe, assim, algum grupo de brasileiros que você consegue encontrar serviços? Olha, eu não em Tóquio, mas eu sei que existem alguns... tem até mercado brasileiro fora de Tóquio, mas em Tóquio, pelo menos, eu não tenho uma comunidade brasileira muito forte, porque o Tóquio tem muito de tudo. Então, mas eu sei que afastado de Tóquio, numas províncias mais afastadas, tem. E outra dica que eu queria dar é, se você puder aprender japonês, o máximo que você conseguir antes de vir morar, aprenda. E se você não tiver tempo para aprender o japonês, tipo, eu tô indo ano que vem, então se esforce para ficar muito fluente em inglês, porque se você não sabe o japonês, pelo menos o inglês você consegue se virar assim, mais ou menos. Mas se você já tem um inglês fluente, foca no japonês e vai. É isso mesmo. Então, a comunidade e aprender a língua. Essas são as minhas maiores dicas, assim. E pesquisar tudo. Sim, e quem quiser saber mais informações, foi como a Júlia falou, né? Tem um canal dela, ela vai falar um pouquinho sobre o canal dela. Lá ela traz bastante dicas acredito, da vivência dela, de burocracia, de algumas coisas que sejam um pouco mais difíceis de encontrar, como que ela falou, né? Então ela pega a experiência dela, ela tá aí há 4 meses, mas ela já passou por aquela parte mais complicada de burocracia, de tudo mais, então tá fresquinho ainda, sim, né? Sim. Então lá você encontra esse tipo de informação. Então fale um pouquinho do seu canal. Sim, tudo que eu pego de novo, eu já pego, sento e gravo o vídeo quando tá fresco. Eu já passei pelo pior, que foi esses primeiros 2, 3 meses, que é procurando apartamento, fazendo conta, fazendo toda a parte burocrática no primeiro mês, e eu já gravei um vídeo sobre isso. Então, o meu canal, ele é focado em cultura japonesa, então eu falo muito sobre... Agora eu tenho falado muito sobre a minha estadia aqui, né? Como é que tá sendo, eu pego dicas, eu respondo perguntas. As pessoas me mandam coisa no Instagram, eu pego a pergunta e faço um vídeo. Então, eu tô tirando dúvidas de todo mundo que queira vir morar no Japão. E eu também falo sobre o meu aprendizado da língua japonesa. Eu tô já há 2 anos aí fazendo japonês, já tenho proficiência do nível básico, tô indo pra proficiência do nível básico 2, né? Então, porque são 5 níveis. E deve ser difícil aprender a língua, né? Então eu tô sempre também, se você tem curiosidade de aprender a língua, eu tô sempre soltando dicas de aplicativos que eu tô usando, livros que eu tô usando, formas que eu tô usando de me deixar mais integrado na língua. E tem vídeos meus no Brasil, né? Não é só porque eu tô no Japão, né? Mas tem vídeos meus antigos de eu no Brasil aprendendo japonês.
Porque mudou um pouco, né? Agora a dinâmica de aprender japonês. Vivência, né? Então é isso, bacana. tem voltado pro Japão, tô cobrindo quase tudo. E o nome do canal é, eu vou deixar o link aqui embaixo. O nome do canal é Né, Rei pessoal? Julissa. Ok. Então tá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigada, Júlia. Amamos. Tenho certeza que o pessoal também adorou Obrigada. conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho da cultura também japonesa, né? Que é aquela coisa, né? Tem aquelas coisas que a gente ouve de filmes, de coisas, mas nada como uma pessoa que realmente tá aí, tá vivendo o dia a dia Sim. pra contar um pouquinho pra gente, né? Então, muito obrigada aí por compartilhar. Muita boa sorte aí na sua vida, na vida do seu esposo, né? Que tudo dê certo, que vocês sejam ainda mais felizes, né? E pegaram hoje essa quarentena, né? Então imagino que esteja em dores para explorar ainda mais o país, né? Se Deus quiser. A gente só Se Deus fez as quiser, compras em breve. pra casa e ficou trancado em casa. E a gente não conseguiu ainda fazer muita coisa lá na rua, não. Imagina. Então tá, um beijinho, muito obrigada. Obrigada. Quando eu estava por volta de uns 19 anos, eu encontrei o programa de au pair. E aí eu vim como au pair para a Holanda. O idioma nacional é holandês, mas eles falam muito bem inglês. Mas o primeiro inverno sempre é o primeiro inverno. É bom você falar o holandês, né? Se você quer morar aqui a longo período. O que eu mais gosto é a liberdade de expressão. Eles são bem diretos, né? Mas você vai ter que resolver os seus problemas sozinho.